Nessa aula nós vamos falar de dois gêneros textuais, biografia e autobiografia. O que é uma biografia, então? Biografia é um texto que ele fala sobre a escrita da vida, né? Eu tenho a partícula bio, que é relativa à vida, e grafia, que é relativa à escrita. Então, uma biografia é uma escrita sobre a vida de alguém. Então, a gente tem várias biografias famosas, né? Biografia de Steve Jobs. Peguei porque eu achei que ela estava fácil aqui, virei. Temos biografia de Michael Jackson, biografia de Barack Obama, biografia de Rosa Parks. Então, a gente tem escrita sobre a vida daquela pessoa. Então, existem biografias que são feitas pós-morte, né? E existem biografias que é um texto que conta a vida de determinada pessoa. Quando é uma biografia, é outra pessoa que fez a escrita sobre aquela pessoa. Então, Eliette, professor Eliette, eu peço a alguém para fazer uma biografia minha. A pessoa vai escrever e vai contar toda a trajetória que foi da minha vida, de quando eu nasci, da cidade que eu nasci, quem são meus pais, quais escolas eu estudei, quais cursos, né, quais graduações ou pós-graduações eu cursei, quais trabalhos eu realizei. E quanto mais velha a pessoa, no meu caso, né, muitos anos aí pela frente, maior vai ser as escritas. E, tipo, quanto mais realizações, mais coisas você vai ter legais para colocar nessa biografia de alguém. Então, recapitulando, biografia é a escrita sobre a vida de alguém. Normalmente, outra pessoa escreve essa biografia, e essa biografia tanto pode ser escrita durante a vida da pessoa, né? Mas aí essa biografia, ela pode ser modificada depois, acrescentada novos fatos, quanto ela pode ser escrita pós-morte, e normalmente de famosos como Steve Jobs e Barack Obama e tantos outros. Essas biografias dão até livros, né? Então, a gente tem dois tipos de biografia também. Tem uma biografia que é uma história muito longa, que é um livro, né? Sobre a pessoa. E a gente tem também uma biografia que é uma página, 2 páginas, tá? Isso, então, biografia. E o que é autobiografia? Auto, né? Própria. Você que fez a sua biografia. Autobiografia é quando a própria pessoa escreve a história da vida dela. E aí a gente tem isso também no meio do meio literário. Existem várias pessoas famosas que resolveram escrever as suas autobiografias. Resolveram contar para os outros a sua história. Então, a ideia dessa aula de hoje era conceituar esses dois gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São formatos de texto, né, que estão circulando na sociedade e tem uma função. Outra coisa pra gente conversar, a hora de coçar a bochecha. Outra coisa pra gente conversar é sobre como fazer, então, uma autobiografia, que é uma das atividades que eu vou pedir para vocês colocarem em prática. Fazer uma autobiografia, então, é você começar a contar seu nome, né? Você pode fazer isso e até deve fazer isso na primeira pessoa. Primeira pessoa é quando você coloca todos os verbos voltados para a primeira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa? Eu. Então, eu estudo ou eu estudei em tal lugar, eu nasci em tal lugar, meus pais são fulano e fulano de tal. Então, a gente vai dividir essa produção de texto da seguinte forma, da sua autobiografia. No primeiro parágrafo, você vai fazer a sua identificação. Então, você vai falar seu nome completo, sua data de nascimento, sua cidade de nascimento, quem são seus pais, se você tem irmãos, quais são os seus irmãos. Primeira parte, você vai fazer, então, essa identificação, que vai ser no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você pode pegar
um passado recente seu, ou o tipo falar sobre a cidade que você nasceu. Se for Goiânia, Goiânia, se for cidade de Goiás, cidade de Goiás. E lá você vai contar na sua biografia coisas que aconteceu na sua infância lá naquela cidade. Então, parágrafo 1, parágrafo de identificação, parágrafo 2, parágrafo onde você vai falar da sua infância, de coisas que aconteceu na cidade, na sua cidade natal, onde você nasceu. Quando você terminar de contar essas coisas, você vai para o terceiro parágrafo, que você vai falar sobre as coisas que você está fazendo agora. E então você pode começar o parágrafo falando assim: atualmente eu moro na cidade tal, vivo com tais pessoas, estudo em tal colégio, faço tais atividades, né, uma ou outra atividade que você queira citar. Estou fazendo curso de inglês na escola tal, estou fazendo curso de informática na escola tal, estou nesse exato momento só assistindo muitas séries no Netflix. E depois você vai para o quarto capítulo, que é onde eu quero que você coloque as coisas futuras, né? Sua. É uma autobiografia misturada com um autorretrato, misturado com expectativas de futuro, vamos dizer assim. Então, no último capítulo, no último parágrafo, você vai colocar futuramente, pode começar assim: eu pretendo fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer aquilo outro, né? Eu pretendo terminar meus estudos em tal ano, depois eu pretendo seguir para tal faculdade, pretendo visitar tal país, pretendo me formar em tal coisa. Então, veja bem, esse é um exercício que ele serve para você aprender também a noção de capítulos, né? Por que eu falo capítulos, sendo que eu tenho que falar parágrafos? Parágrafos, gente, parágrafos. Então, é uma atividade que você vai aprender a noção de parágrafo. Parágrafo a gente usa para poder falar de uma determinada ideia e um determinado assunto. Veja que nessa sequência que eu estou fazendo com vocês, eu pedi que no primeiro parágrafo você fizesse a sua identificação. Então, o primeiro parágrafo foi a introdução, a gente está contando quem é você no texto. No segundo parágrafo, a gente já voltou lá atrás, a gente foi lá no seu passado, né? Depois que você nasceu, evidentemente, se você parar para pensar, o primeiro parágrafo tem a ver com o seu nascimento, nome, data de nascimento, tem a ver com a sua família, tem a ver com seus irmãos. Mas aí agora a gente está fazendo uma regressão, a gente vai para o segundo parágrafo, lá para o interior, quando você nasceu, quando você cresceu, a cidade, os seus amigos, os seus avós, o ambiente que você estava. Depois, no terceiro parágrafo, a gente vai mudar de assunto. Então, cada parágrafo uma ideia, cada parágrafo um assunto. A gente saiu do assunto infância para a gente ir para o assunto presente. Atualmente eu gostaria de fazer, atualmente eu estou fazendo tal coisa, eu estudo em tal colégio, eu tenho tantos anos, eu faço tal coisa. E no último parágrafo a gente vai colocar então uma expectativa de futuro nessa autobiografia sua escrita hoje, que aí é onde você vai falar futuramente: eu pretendo isso, pretendo aquilo outro. Observou que a gente usou então 4 parágrafos, que no primeiro você fez uma introdução, nos dois do meio você fez um desenvolvimento e depois você fez uma conclusão. Isso, então, na produção do texto é muito importante. E eu espero que vocês consigam, então, fazer essa autobiografia. Lembrando que eu gostaria que cada parágrafo de vocês tivesse pelo menos 5 linhas. Então, uma regra é que a sua autobiografia não possa ter menos que 20 linhas. Por que 5 linhas em cada parágrafo? Porque esteticamente fica bonito, né, para o texto, para quem vai ler, se você colocar os parágrafos com a mesma quantidade de linha. Se vocês resolverem fazer mais, faça com 6 cada, ou faça com 5 a introdução, com 6 o segundo capítulo, parágrafo. O segundo parágrafo, no terceiro mais 6 e fecha com 5. Faça de maneira que fica estética. No título, coloque seu nome completo, né? Você pode colocar autobiografia
de Eliette Cássia da Silva, por exemplo, como título. E não esqueça também de que o parágrafo, ele tem uma marcação de, eu gosto que coloque 2 dedos assim, que deixa bem marcado, para eu bater o olho no seu texto e saber que você colocou os parágrafos, colocou a marcação, que você alinhou e deixou, sabe, debaixo de cada parágrafo lá, assim, certinho. Então, terminou tudo, colocou pontuação. Você vai e no comecinho do primeiro e vê aonde você deixou esses 2 dedos de espaço e começa exatamente dali e escreva até no final da linha. Isso também faz parte da estética. Numa próxima aula eu vou falar com vocês sobre estética da redação. Para essa aula, então, biografia, autobiografia e a proposta de redação. Até a próxima aula.